Quem como Deus? Ninguém. A paz de Cristo, o amor de Maria, meus irmãos. Você está crescendo tanto na sua fé. Você que está desde o começo conosco, está aprofundando tanto na sua fé, está colocando bases sólidas para que quando vier a tempestade, essa fé não seja abalada. E para aqueles que têm uma fé verdadeira, percebem que a vida é uma grande poesia. É uma grande obra de arte feita pelo artista, que é o próprio amor. E esse poeta e esse artista tem um sonho para a sua vida. Aliás, a sua vida é um sonho desse artista. Mas esse sonho só vai se concretizar plenamente se você disser o seu sim absoluto, completo. Se você for maleável, dócil a ação desse belo artista, desse bom pastor, do grande artista que é o nosso Deus, que nos criou para nessa terra sermos a imagem dele próprio, a imagem do seu amor e lutarmos contra o desamor, contra o pecado, contra o mal dentro de nós. Assim levaremos amor aos outros. Meus irmãos, vamos hoje meditar sobre essa palavra de fé e olha o que o Padre Pio diz para aqueles que não acreditam. Como Deus é um belo artista. Padre Pio diz assim: eu sinto tanta pena daqueles que não têm fé. Não consigo entender como podem ser ateus num mundo onde as plantas crescem, onde o sol brilha, os pássaros cantam. São homens sem imaginação, diz o Padre Pio. Não percebem a poesia da vida, não percebem o grande poeta, que é o nosso Deus Criador, Deus Amor. E olha só, essa frase também é muito forte. Para aqueles que creem, nenhuma explicação é necessária. E para aqueles que não creem, nenhuma explicação é possível. Olha que palavra forte, meus irmãos. Quando a pessoa não quer acreditar, está obstinada, nada vai convencer. Agora, quando a pessoa tem um coração que deseja, que busca a verdade, ela vai procurar pistas e vai se agarrar nos sinais para encontrar a verdadeira verdade. Porque, como diz Santa Edith Stein, também conhecida como Santa Teresa Benedita da Cruz, essa mulher que era judia, essa mulher que já foi ateia, não é? Ela vai dizer: quem busca a verdade está buscando a Deus, mesmo que não saiba. E quem busca, com certeza vai encontrar. Jesus diz no Evangelho: quem bate, a porta será aberta. Quem procura, encontra. Deus vê a sinceridade de cada coração. Por isso eu queria começar dando um testemunho meu, pessoal. Na verdade, na minha busca da verdade de Deus, eu primeiro tive experiência forte, fortíssima, eu partilhei isso com vocês através da leitura da Bíblia. Não é? E lendo a palavra, aquilo foi tocando no fundo da minha alma, mas a minha maior experiência de todas com Deus foi quando, através da palavra, eu provei para mim mesmo. Eu conheci os argumentos necessários para entender que essa palavra se fez carne. E não somente se fez carne na pessoa de Jesus, mas está vivo, ressuscitado agora na nossa vida. Através da Bíblia, eu tive a experiência com a Eucaristia. E eu entendi que Cristo está vivo, ressuscitado no hoje da minha vida. Posso tocar, posso recebê-lo, posso estar pertinho dele, posso adorá-lo. A liturgia da palavra, a experiência com a palavra, me levou ao máximo. Como diz o Concílio Vaticano II, é o ápice da vida cristã, a Eucaristia. E por causa dessa experiência com a Eucaristia, meus irmãos, mesmo a experiência, 1000 experiências maravilhosas que eu tive nessa vida, não se compararam à experiência com a Eucaristia. Até o ponto de que eu, quando fui lá no local onde o próprio Cristo ressuscitou, meus irmãos, eu estava na Basílica do Santo Sepulcro. Entrei na fila, rezamos, toquei no lugar onde Jesus estava com seu corpo morto, que foi ressuscitado. Mas depois disso,
nós fomos participar da Santa Missa, lá naquela basílica. E eu pensando comigo, meu Deus, que maravilha estar aqui. Aqui onde milhares de santos estiveram, aqui onde a nossa história aconteceu, onde Jesus ressuscitou. Mas, Senhor, mais do que o lugar físico, mais do que tocar na pedra onde o Senhor esteve, é tocar no Senhor que está vivo hoje na nossa vida, na Eucaristia. E na hora que chegou perto da hora da comunhão, na hora da Santa Missa, eu disse assim no meu coração, Jesus, eu queria tanto que cantasse aquela música, o corpo que era dele, eu comerei agora, o sangue que era dele, meu será. A vida que era dele, eu viverei agora. O sonho que era dele, meu será. Porque eu pensei, mais do que tocar no local, a carne dele vai ser minha carne agora. O sangue dele vai ser meu sangue agora. Eu pedi, Jesus, será que é pedir demais? Eu gostaria tanto de ouvir essa música agora na hora da comunhão. Eu disse isso em silêncio, só eu e Deus. Meus irmãos, começaram a cantar essa música. Meu Deus, e eu comecei a cantar com toda a força da minha alma. Por quê? Porque nada ali teria sentido sem o Cristo estar presente vivo. Nada é maior do que a Santa Eucaristia nesta terra. Nada é maior do que a Eucaristia. Deus está aqui. Aleluia! A Eucaristia é o Cristo vivo. E eu fiz o simples pedido ao Senhor. E aí já foi um milagre. Não é? Como o Padre Pio disse, tem que ser ter muita imaginação para tentar inventar que Deus não existe. E olha, gente, que foram muitos lugares maravilhosos que eu fui lá na Terra Santa. A porta santa do templo eternamente fechada, a gente canta, que representa a virgindade de Maria, a porta oriental. Estive nos lugares sagrados, mas nada se compara, porque o templo antigo só sobrou uma muralha do muro do templo, né? Não do próprio templo, mas o templo, na verdade, era o corpo de Cristo. Jesus falou, destruir esse templo, em 3 dias eu reerguerei. Ele falava do templo do seu corpo, está escrito aqui na Bíblia. Mas os judeus não entenderam e até hoje não entenderam, querem reconstruir aquele templo. Jesus estava falando do seu corpo, mas até hoje muitos cristãos não entendem. E eu não falo só dos cristãos separados, não. Muitos católicos ainda não entenderam que Jesus falava do seu corpo, do templo do seu corpo, muito mais do que a Terra Santa é receber Jesus. Quando eu fui também na casinha de Nazaré, lá na Itália, meus irmãos, eu pensei, ali o prato que Jesus comeu, ali o local, a parede onde Jesus viveu, mas muito mais, eu pensava, é receber o corpo do Senhor, é Ele próprio vivo. E olha, muitos católicos não entendem isso. Uma vez na minha casa foi visitar uma jovem mais velha do que eu, né? E uma outra mais idosa, junto com ela, testemunha de Jeová. Foram visitar e a mais idosa ficou na casa vizinha, a mais jovem falando comigo. Eu recebi com todo carinho, né? Mas ela começou a falar, olha, eu fui católica. E eu disse, você tem certeza que você foi católica? Você teve uma experiência com Jesus vivo na Santíssima Eucaristia? E ela disse, não. Você estudou, leu alguma coisa sobre os milagres eucarísticos, sobre o milagre de Lanciano? Aí ela disse, não. E eu comecei a explicar para ela, comecei a falar o que ela nunca tinha conhecido, mesmo estando na igreja, segundo ela disse. Os olhinhos dela começaram a lacrimejar, ela começou a abrir o coração, mas a outra mais velha veio e disse, vamos embora daqui. E ficou furiosa, porque na verdade ela nunca foi católica de verdade, nunca teve uma experiência de criar raízes na sua fé. Alguém que não conhece a Eucaristia e não teve uma experiência viva e colocou a Eucaristia no centro da sua vida, ainda não entendeu a verdadeira Igreja de Cristo, ainda não compreendeu o que é ser católico. Uma vez estávamos aqui no mosteiro e veio uma equipe contratada para consertar o portão do mosteiro.
Então, um deles ficou mexendo no portão e outro pegava as peças, fazia outra coisa. E ele percebeu, esse outro, percebeu que os irmãos e irmãs, às vezes correndo, apressados, sempre que passavam, mesmo longe, mas diante da capela, com Jesus exposto no Santíssimo Sacramento, se inclinavam ou se ajoelhavam. E esse homem ficou encabulado com aquilo e me chamou e perguntou, me diga uma coisa, por que é que todo mundo passa, mesmo apressado, sempre para e faz uma inclinação, faz como se fosse uma reverência? E eu comecei a explicar para ele, perguntei, qual é a sua religião? Ele disse, eu sou católico. E eu disse, olha, ali naquela capela está o Santíssimo Sacramento. Comecei a explicar para ele o que era a Eucaristia. E ele, por causa disso, teve uma experiência com Jesus na Eucaristia. Vocês estão entendendo, meus irmãos, como ainda é pouco o nosso amor e a nossa experiência com Jesus ressuscitado, vivo, presente no meio de nós? Um outro testemunho forte que eu conto para vocês é de um pastor protestante da Igreja Batista, que ele vai dizer que quando ele pregava, ele falava para ensinar as pessoas não voltarem. A maioria eram que tinham vindo da Igreja Católica. Então, eles tinham a ceia de vez em quando, o pão e o suco de uva, e ele dizia, isso não é o corpo de Cristo, é só um símbolo, isso não é o sangue de Cristo. E quando ele fez isso, ele entrou em crise depois que ele falou, na hora, na verdade, mas ele disfarçou. E ele pensou, como é que eu sou um ministro da palavra de Deus e a palavra de Deus está dizendo categoricamente, isto é, e a minha missão é dizer, isto não é? Ele entrou em crise, mas pensou que era a tentação do diabo. Começou a orar, começou a jejuar, começou a combater o diabo, mas esse diabo crescia. Claro que não era o diabo. O Espírito Santo começou a mostrar para ele. E ele foi ver em Coríntios 11, se alguém comungar, receber esse corpo sem acreditar que é o corpo do Senhor, está comendo sua condenação. Ele falou, como Deus pode condenar por eu comer somente um símbolo? E ele foi questionando, 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 10, e até que ele chegou em João capítulo 6. E ele que entendia do grego, o original onde foi escrita a palavra de Deus no Novo Testamento, ele começou a ver que no português não aparecia algo que tinha somente no grego. João capítulo 6, um dever de casa, se for possível, tenta ler essa passagem. Um católico só é católico de verdade quando entende João capítulo 6. E ele vai dizer que quando ele começou a ler, ele chegou a um ponto que não tinha mais como duvidar. Ele viu que nos versículos 49, 50, 51, 52, 53, Jesus usava uma palavra grega para dizer comer a minha carne, comer, se alimentar da minha carne. Ele usava a palavra phagin. Phagin em grego significa comer, mas significa também tomar, receber, né? Pegar. Como a gente usa, né? Às vezes a palavra, por exemplo, a palavra tomar significa pegar, mas significa beber também. Então essa palavra, phagin, significava comer, mas significava também pegar, receber, né? E eles percebem que quando os judeus se escandalizam, como ele pode nos dar sua carne para comer? Jesus, em vez de dizer não, é só um símbolo, Jesus muda o verbo. Na Bíblia, em português, você não percebe. Você continua vendo a palavra comer. Mas no original, Jesus mudou de phagin para trogon, né? No grego, trogon, que significa não somente comer, significa mastigar, trilhar com os dentes, literalmente comer, mastigar, né? Com os dentes morder. Jesus está falando de comer mesmo este alimento que ele vai dar, a sua carne. E Jesus vai insistir, minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. E quando o pastor viu isso, ele fechou a sua Bíblia e disse, eu acredito. E é uma história linda, vai se tornar diácono da Igreja Católica. Meus irmãos, como Jesus prometeu no Evangelho, quem procura, encontra.
E não é somente na Sagrada Escritura que está esse argumento, não. Deus quis deixar para nós argumentos como o sudário que a gente estudou, que a gente meditou antes, não é? Hoje nosso Senhor quer nos mostrar que Ele está dando muitos e muitos e muitos sinais que Ele está vivo no nosso meio, ressuscitado na Santa Eucaristia. Como eu falei para aquela mulher, testemunha de Jeová, hoje eu digo para você, será que você conhece o milagre de Lanciano? Será que você conhece o primeiro grande milagre eucarístico que aconteceu? Porque depois vieram outros na Espanha, na cidade de Daroca, em Orvieto, Cássia, Escorial, né? Vários outros milagres eucarísticos, mas o primeiro foi de Lanciano, que o médico, quando examinou, anos depois, ficou séculos guardado. Você sabe, não é? Você deve pesquisar aqui, eu só falo brevemente. Nesse vídeo eu estou dando muitas dicas para aqueles que quiserem buscar um pouco mais. Pesquisa sobre o milagre de Lanciano. O padre não acreditou, né, numa crise de fé, e Deus deu um sinal, começou a jorrar o sangue, se tornou carne, sempre se torna carne na missa, mas visivelmente se tornou carne, e ali foi guardado aquele sangue, aquela carne. Séculos depois, a ciência avançou e a igreja permitiu, com todo respeito, que cientistas estudassem. Mais de uma vez a igreja permitiu, se estudou e se confirmou, e meus irmãos, os resultados que esses cientistas mandaram. Foi incrível. Aqui só alguns pontos interessantes. A carne é verdadeira carne humana. O sangue é verdadeiro sangue humano, tipo AB. O mesmo tipo do sudário. O mesmo tipo do sudário de Orvieto, que é outro. O mesmo tipo de outros milagres eucarísticos que foram descobertos, porque AB é o sangue mais comum entre os judeus. E Jesus era judeu. Ele vai ver a carne, era carne do tecido muscular do coração, miocárdio, endocárdio e nervo vago. A carne e o sangue são do mesmo tipo AB, da espécie humana. Trata-se de carne e sangue de uma pessoa viva, pois esse sangue é o mesmo como se tivesse sido tirado naquele mesmo momento, naquele mesmo dia, de um ser vivo. Meus irmãos, 1.200 anos! Qualquer pedaço de carne não dura algumas horas. Se você deixa na geladeira, dura um tempo um pouco mais. Mas carne viva, carne de um ser humano, como se tivesse sido tirado na hora. Olha só, no sangue foram encontradas proteínas normais de um ser humano vivo. Olha, magnésio, os minerais, magnésio, cloreto, fósforo, potássio, sódio, cálcio. A conservação do sangue da carne deixado em estado natural por 12 séculos, expostos a agentes atmosféricos, biológicos, permanecem para a ciência um fenômeno sem explicação. E antes mesmo de mandar esse resultado oficial, ele mandou um comunicado, como é que era? Um telegrama, né, na década de 70 para os frades, dizendo: o verbo se fez carne. Talvez algumas pessoas, infelizmente, quando alguém não quer acreditar, sempre arrumam uma desculpa para não acreditar. Mas isso aconteceu há muitos anos, quem garante que é verdade, não sei o quê, né? Mas olha, tente explicar um pedaço de carne que sobrevive há centenas e centenas, na verdade, 1.200 anos. Meu irmão, tem que fazer muita força, como diz o Padre Pio, para não acreditar. E se alguém quer ser incrédulo, os milagres eucarísticos têm se repetido. Antes foi espaçadamente, mas ultimamente, como nunca antes na história, o cardeal Ratzinger disse, antes de ser Papa Bento XVI, uma das coisas que tem acontecido é que as aparições marianas e os milagres eucarísticos têm crescido como nunca antes na história. E eu quero te dizer de um milagre eucarístico que me abalou muito, mexeu muito comigo. Na verdade, tem alguns, um na Venezuela, outro na Polônia, né? Eu vou ver se eu consigo deixar na descrição alguns nomes. Na verdade, o Carlo Acutis fez essa pesquisa de quantos milagres eucarísticos que a ciência reconheceu. Mas olha só, o Papa Francisco, antes de ser Papa, ele era o cardeal lá em Buenos Aires, e lá aconteceu
um grande milagre eucarístico. No ano de 1996. E o Papa pediu a um grande cientista que antes era ateu e teve uma belíssima conversão. Há pouco tempo ele tinha se convertido e o Papa pediu, o cardeal pediu que ele estudasse sobre esse milagre eucarístico que aconteceu em Buenos Aires. Este homem estudou, era um cientista tão bom, tinha 8 doutorados, e ele foi chamado para estudar vários milagres, para ver o que era falso, o que era verdadeiro, imagens que choravam sangue, crucifixos que brotavam sangue, muitos milagres ele foi chamado, e ele descobriu que grandes partes desses milagres eram verdadeiros, e ele comprovou diante da ciência. Com outros cientistas ele comprovou, e uma vez uma TV famosa quis mostrar que tudo aquilo era fraude, que um dos estudos desse homem era fraude, e chamou ele para uma TV aberta, diante de mais de 20 milhões de telespectadores. Foi tentar provar que os estudos dele eram falsos, e junto com ele ficaram outros cientistas fiscalizando, fazendo experimento, e eles tiveram que aceitar que tudo aquilo que ele disse que era milagre, foi comprovado que era milagre. Em vez dele ser humilhado diante do mundo inteiro, esse homem foi valorizado e reconhecido. O nome deste homem é Dr. Ricardo Castañón. Eu não sei se a pronúncia é essa, Castañón Gomes. Se escreve Ricardo Castañón, né? N-O-N. Pesquisa depois. Pesquisa sobre alguns vídeos sobre esse homem. Você vai ficar de boca aberta. Você vai ficar impressionado. Como no século XX e século XXI, Deus está fazendo milagres extraordinários para quem quer buscar a verdade. Quem busca, encontra. Incrível, incrível. E a esse homem foi confiado o milagre de Buenos Aires. Não dá tempo de eu explicar aqui detalhes, mas, meus irmãos, este homem levou a vários laboratórios, os mais importantes, os mais reconhecidos, até que ele chegou em um laboratório de um especialista em coração, um dos melhores do mundo. E ao levar para esse lugar, ele não falou de onde vinha porque na hóstia branca, dentro da hóstia, surgiu essa carne, né? Este sangue, essa carne. E ele não explicou que aquilo era de uma hóstia consagrada. E o cientista que examinou vai dizer que aquilo dali era um tecido de um coração, que era de um homem jovem, em torno de 30 anos. Vai dizer também que esse homem sofreu muitíssimo, porque ali o seu coração estava como que esmagado pela dor, e ali sinais de que ele teve um grande sofrimento antes de morrer, e ele vai falar de um golpe muito forte que ele teve no peito, vai dar todas as características, meus irmãos, vai dizer que o sangue é AB, o mesmo sangue do sudário, o mesmo sangue do milagre, há 1.200 anos atrás, e vai dizer várias coisas que este homem vai ficar impactado. E ele não sabia de onde veio tudo aquilo, aquele tecido, né? Pensou que era de um coração, mas ele vai dizer, olha, só tem uma coisa que não tem explicação. Este tecido foi tirado de uma pessoa viva. Como é que você tirou um tecido de um coração de uma pessoa viva? Porque aqui tem os glóbulos brancos, e os glóbulos brancos duram poucos minutos depois de ter sido tirado de uma pessoa. Não sobrevive num ambiente exposto. É impossível que esse tecido tenha sido de alguém já morto há mais tempo. Como é que você conseguiu esse tecido? E ele vai explicar que aquilo não era tirado de alguém morto. Aquilo era o próprio Cristo Eucarístico, era uma hóstia consagrada, e contou tudo aquilo para ele. O cientista disse que aquilo era impossível. Ele conhecia o coração, era a especialidade dele. Tudo aquilo que ele falou estava comprovado. Como podia ser uma hóstia consagrada? E a reação parecida com aquele do milagre de Lanciano. Ele percebeu que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando se fala que era do tecido do miocárdio, porque é o miocárdio que faz o coração bater, faz o coração estar vivo.
Quando fala que era do ventrículo, não falei esquerdo do coração, significa que era dali que jorrava mais sangue, e ali é já o sangue purificado, porque Jesus veio trazer o sangue puro para a gente. Cada detalhe aqui tem um significado espiritual. E Santa Margarida Maria, muito antes da ciência ser capaz de examinar e de comprovar tudo isso, Jesus vai aparecer para ela no dia de Corpus Christi e vai dizer que o coração dele é a Eucaristia, e a Eucaristia é o sagrado coração dele. E na Eucaristia ele nos ama até o extremo, e ele tem sede do nosso amor. E na Eucaristia sua paixão é renovada, ele sofre o desprezo, e o seu coração na Eucaristia é cercado de espinhos, é cercado de blasfêmias, de sacrilégios, de indiferenças, comunhões que são feitas em pecado mortal. Jesus é ferido profundamente no seu sacramento do amor, e Jesus revela para ela e também para Santa Faustina depois que ele está muito sensível, ele está sentindo a nossa falta ali no sacramento do amor, dia e noite nos nossos sacrários. Santa Faustina vai ouvir Jesus dizendo: minha filha, como eu sou sensível nesse sacramento. Um só ato de amor que você faz repara mais de 1000 blasfêmias que as pessoas fazem contra mim. Venha me amar no meu sacramento de amor. Meus irmãos, é Deus que está nos chamando a não ter uma formação intelectual só, não. Como dizem os santos, como diz São Francisco, como diz o Curadari, São João Maria Vianney, se nós soubéssemos o que é a Eucaristia, o que é a missa, precisaria ter policiais na porta das igrejas, segurando as pessoas para não entrar todo mundo de uma vez. Se soubéssemos o que é a Eucaristia, ficaríamos dia e noite querendo adorá-lo. Meus irmãos, quando eu fiz retiro de carnaval, já pensando na vocação, e ali na hora de dormir eu olhava aquela luzinha vermelha da capela, eu pensava como eu queria morar com Jesus. Como eu queria morar com Jesus. E uma amiga minha foi para o convento e eu disse: que inveja de você que mora com Jesus dia e noite. Você pode até não morar com a Eucaristia dia e noite, mas você pode recebê-lo, talvez até todos os dias. Ninguém ama aquele que não conhece. Eu te faço outro convite. Existe um filme chamado O Grande Milagre, baseado nos escritos de uma mística. Você pode pesquisar também essa mística chamada Catalina, não é? Que teve visão da Santa Missa. Esse filme foi feito em computação gráfica, como se fosse um desenho. Procura ver no YouTube, você vai encontrar. Vale a pena. O Grande Milagre. E também o filme da vida do Padre Pio, porque o Padre Pio é uma prova viva do Cristo ressuscitado hoje, uma prova viva de atualizar a paixão de Cristo. A vida do Padre Pio era a Eucaristia. O centro da vida de todos os santos, mas especialmente do Padre Pio, era a Eucaristia. Procura ver também, se for possível, é um filme longo, mas você pode ir vendo aos poucos, vale a pena. Para crescer o nosso amor a Jesus vivo no meio de nós, na Santa Eucaristia. Jesus está aqui no meio de nós e espera por você. A Eucaristia foi e sempre será o centro da vida de todos os santos. Você não precisa ir no Santo Sepulcro. Jesus está bem pertinho de você. Mais do que ir à Terra Santa, o corpo que era dele, eu comerei agora. O sangue que era dele, meu será. A vida que era dele, eu vou viver na minha carne, na minha vida. O sonho que era dele, a alma de Cristo, eu recebo também na Eucaristia. Jesus te espera, se possível, todos os dias. Coloca Jesus Eucarístico no centro da sua vida. Ao menos aos domingos, um texto do século I, do segundo século, aliás, São Justino vai dizer que todo domingo os cristãos se reuniam e celebravam a Eucaristia. Ele vai explicar um texto antigo e outros textos de Didaquê, textos antiquíssimos do primeiro e do segundo século. Vão dizer que sempre no domingo os cristãos se reuniam, sempre, mas até outros dias da semana, para celebrar a Santa Eucaristia. E eu quero saber de você, como é que tem sido a sua busca da Eucaristia? Como é que tem sido a sua experiência com a Eucaristia? Como é que tem sido o seu amor a Jesus Eucarístico? A sua busca? Quantas vezes você tem encontrado com Ele? Quanto você tem buscado? Você tem se preparado bem
para poder recebê-lo com o coração bem em estado de graça, bem preparado, rezado o rosário antes, acalmado o seu coração para que Jesus seja o centro da sua vida. Coloca aqui no comentário o que você achou dessa formação de hoje, o que você aprendeu hoje e conta a sua experiência, como tem sido a sua relação com Jesus ressuscitado, presente no meio de nós na Santa Eucaristia. Que Deus te abençoe, guerreiro, guerreira. Quem como Deus? Ninguém. E vamos ficar agora com o nosso momento de oração. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que procedeis do Pai e do Filho, tende piedade de nós. Espírito do Senhor, que no começo do mundo pairáveis sobre as águas e as tornáveis fecundas, tende piedade de nós. Espírito, por instrução do qual os santos homens de Deus falaram, tende piedade de nós. Espírito, cuja unção nos ensina todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito que dais testemunho de Jesus Cristo, tende piedade de nós. Espírito de verdade que nos instruís em todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito que repousaste sobre Maria, tende piedade de nós. Espírito do Senhor que encheis toda a terra, tende piedade de nós. Espírito de Deus que estais em nós, tende piedade de nós. Espírito de sabedoria e de inteligência, tende piedade de nós. Espírito de conselho e de fortaleza, tende piedade de nós. Espírito de ciência e de piedade, tende piedade de nós. Espírito de temor de Deus, tende piedade de nós. Espírito de graça e misericórdia, tende piedade de nós. Espírito de força, de amor e de sobriedade, tende piedade de nós. Espírito de fé, esperança, caridade e de paz, tende piedade de nós. Espírito de humildade e de castidade, tende piedade de nós. Espírito de benignidade e de mansidão, tende piedade de nós. Espírito de toda sorte de graças, tende piedade de nós. Espírito que sondais até os segredos de Deus, tende piedade de nós. Espírito que rogais por nós com gemidos inefáveis, tende piedade de nós. Espírito que desceste sobre Jesus Cristo sob a forma de uma pomba, tende piedade de nós. Espírito pelo qual recebemos um novo nascimento, tende piedade de nós. Espírito que nos encheis os corações de caridade, tende piedade de nós. Espírito de adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Espírito que apareceste sobre os discípulos sob a forma de línguas de fogo, tende piedade de nós. Espírito pelo qual os apóstolos foram possuídos, tende piedade de nós. Espírito que distribuís os vossos dons a cada um segundo a vossa vontade, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo mal, livrai-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. Das tentações e insídias do diabo, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, livrai-nos, Senhor. Da resistência à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da obstinação e da impenitência, livrai-nos, Senhor. Da impureza da alma e do corpo, livrai-nos, Senhor. Do espírito de luxúria, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor.
Por vossa eterna processão do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela conceição de Jesus feita por operação vossa, livrai-nos, Senhor. Por vossa descida sobre Jesus Cristo no Jordão, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Pobres pecadores, nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que, vivendo pelo Espírito, também andemos segundo o Espírito, nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que, nos lembrando de que somos o templo do Espírito Santo, jamais o profanemos, nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que, vivendo segundo o Espírito, não nos acomodemos aos desejos da carne, nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que, pelo Espírito, modifiquemos as obras da carne, nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que não entristeçamos a vós, que sois o Espírito Santo de Deus, nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que tenhamos cuidado de guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que não demos crédito facilmente a todo espírito, nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que provemos os espíritos para ver se eles de fato vêm de Deus, nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que renoveis em nós o espírito de retidão, nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que nos confirmeis com vosso Espírito soberano, nós vos rogamos, escutai-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Oremos. Nós vos suplicamos, Senhor, que nos assistais sem cessar pela virtude do vosso Espírito Santo, a fim de que, purificados por sua misericórdia das máculas dos nossos corações, ele nos preserve ainda de todos os males. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol da justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus, Pai do futuro século, tende piedade de nós. Jesus, anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus brando e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus amador nosso, tende piedade de nós. Jesus, Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus, autor da vida, tende piedade de nós. Jesus, exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus, zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus, nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus, nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus, Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus, tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus, bom pastor, tende piedade de nós. Jesus, luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus, sabedoria eterna,
tende piedade de nós. Jesus, bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus, nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, Rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, Mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, Doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. De todo mal, livrai-nos, Jesus. De todo pecado, livrai-nos, Jesus. Da vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. Da morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abre-ser-vos-á. Nós os suplicamos que concedais a nós que vos pedimos os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que nós vos amemos de todo o coração e que esse amor transcenda por nossas ações, sem que deixemos de vos amar. Permiti que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oração de Santo Agostinho. Vós sois, ó Jesus Cristo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu bem amado de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência minha preclara, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, porque em toda a minha vida
amei, porque desejei outra coisa senão vós? Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento meu coração só deseje a vós, e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos de minha alma, correi, que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim a que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça, e sede vós mesmo a minha vida. Acenda-se em minha alma a brasa ardente do vosso amor, e se converta num incêndio todo divino, a arder para sempre no altar de meu coração. Que inflame o íntimo do meu ser, e abrase o âmago de minha alma, para que no dia de minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumido em vosso amor. Amém.